Tudo sobre o profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você. O irmão pode dizer de que se trata a mensagem do profeta Caco Felipe? Que mensagem é essa? Muito obrigado, amado irmão. Eu fico feliz de saber a forma em que o irmão também recebeu a mensagem e respondendo nessa pergunta. Se formos ler no livro de João, capítulo 6, versículo 40 a 41, ele diz que aquele que recebe o profeta, em qualidade do profeta, receberá o galardão do profeta. Ele acrescentou a dizer que aquele que discerne o Filho e nele crê, terá vida eterna. E ele vai lhe ressuscitar nos últimos dias. E de uma outra parte, ele diz que Deus não enviou seu Filho para julgar e condenar. Mas ele acrescentou a dizer, mas aqui está a condenação para todos os que não creram no Filho. Agora, se formos olhar em paralelo, nós vamos ver que todo mundo hoje sabe que o Filho é Jesus. Nós também sabemos que o Filho é Jesus. Mas em que forma que o Filho é Jesus? Aí que se encontra uma certa dificuldade. Enquanto nós sabemos, de acordo com o livro de Atos, capítulo 4, no seu versículo 12, a Bíblia diz que não há outro nome que foi dado aos homens, nem na terra, nem debaixo da terra. Tudo bem. O nome que foi dado aos homens para ser salvo, nós vamos ver literalmente, irmão Ronaldo, não está escrito como as igrejas andam a falar que fora de nome de Jesus. Não é assim. Vocês veem? Lá está escrito apenas, não há outro nome que foi dado aos homens, nem na terra, nem debaixo da terra. Vocês veem pela salvação. Mas quando vamos ler Apocalipse capítulo 19, no seu versículo 3, é dito que o seu nome é a palavra. Tudo bem? Então, como é que nós vamos compreender a mensagem do profeta Caco Felipe? Eu vou tomar apenas um pequeno exemplo para depois cair na nossa resposta de acordo com a pergunta do nosso querido e amado irmão Ronaldo. Sim. É dito no livro do Atos, capítulo 9, versículo 9 até 15, que Jesus se revelou ao homem e foi chamado Saulo de Tarso. Aquele homem era um grande teólogo, meu irmão. Era um grande teólogo. Ele mesmo disse que eu fui mais brilhante dos que os irmãos da minha geração. Hoje em dia, nós conhecemos pelo nome de Paulo. Mas lá ele foi chamado Saulo de Tarso. Mesmo com a sua experiência da teologia, com todos os ensinamentos, e ele jogava os apóstolos na cadeia. Mas a Bíblia explica que ele teve um encontro sobrenatural com o próprio Jesus. Ele caiu. Assim que Jesus disse-lhe, eu sou Jesus. Mas entenda que depois, Jesus foi se revelar a outro homem chamado Ananias, dizendo que você deve ir se encontrar com Saulo de Tarso. Então, sendo ele um homem que tinha muito medo de Saulo de Tarso, ele disse, eu vi falar das coisas que aquele homem fez. Quanto é que ele jogava a cadeia os seus santos? Mas veja a resposta de Jesus no versículo 3 a 14. Ele disse a Ananias, vá, não tenha medo daquele homem. Ele é para mim um vaso que eu escolhi, e vocês veem, para carregar meu nome. Então, o nome dado do livro do Atos, capítulo 4, versículo 12, é chamado, de acordo com Apocalipse 19, 13, a palavra. Então, a palavra sendo nome dado, foi dado ao apóstolo Paulo. Então, para que Ananias possa ser salvo, ele tinha como obrigação de ir até Paulo, porque o Paulo que tinha o nome que lhe daria a salvação. É hoje, e nós temos que reter que desde no ano 1993, em data de 24 de abril, o Senhor Jesus Cristo que apareceu na sarça ardente com Moisés é o mesmo Senhor Jesus Cristo que apareceu com Paulo lá no caminho de Damasco. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que apareceu a um homem chamado Caco Felipe lá na Costa do Marfim. O Caco Felipe é um homem que nunca nunca foi numa igreja. O homem que foi até expulso na escola por causa da sua incapacidade. Aí também ele era um gago.
ele foi criado no mato com a sua família, o pai pobre como a mãe. Mas assim, da mesma coisa que Deus um dia disse ao Paulo, e vocês devem, desde o ventre da tua mãe, eu te consagrei. Da mesma forma que ele disse a Jeremias, desde o ventre de tua mãe, eu te consagrei. E um dia, ele desceu em forma do cordeiro, ele se revelou ao profeta Cacu Filipe. Numa das suas visões, ele disse que eu tive uma visão, me encontrava na sala de exame, os examinadores estavam lá para distribuir as folhas para fazer exame. E eu disse, o que eu estou a fazer aqui? Eu que eu sou um homem que eu não tenho um bom nível escolar. Mas os examinadores responderam, disseram a ele, e que da mesma forma que Maria concebeu sem conhecer homem nenhum, e da mesma forma que Moisés recebeu em detalhe tudo o que aconteceu desde o princípio, você também, Cacu Filipe, recebeu as palavras de vida eterna. E lhe foi dito que no tempo marcado tu entenderás e ensinarás as coisas que você não aprendeu, o homem nenhum, para que os que acreditarão tenham a vida eterna. A mensagem do profeta Cacu Filipe é o cumprimento de Mateus 25:6. A mensagem do profeta Cacu Filipe é o cumprimento de Zacarias 14, versículo 9 a 10. A mensagem do profeta Cacu Filipe é o cumprimento de Daniel 12, 8 a 10. E a mensagem do profeta Cacu Filipe é o cumprimento de Isaías 19, versículo 19 a 20. Você estará de acordo comigo que na Bíblia não se encontra lá a palavra África, mas antigamente na linguagem bíblica, quando a Bíblia fala de Mixraí, quer dizer que Egito. Quando a Bíblia falava de Cush, falava da Etiópia. Então, para se referindo ao país da África, somente foram citadas essas duas possibilidades, tanto Cush como Mixraí. Mas em Eséias capítulo 19 e versículo 19, e a Bíblia explica que ao sofrimento do Egito, quer dizer que a África, é por causa do seu sofrimento e os opressores, e eu enviarei um Salvador. Eu vou colocar duas testemunhas em paralelo para compreensão. Deuteronômio 18, versículo 18 a 19. Em João capítulo 1, versículo 40 adiante, a Bíblia diz que Moisés se profetizou que Deus enviaria um Salvador. Nós sabemos que hoje aquele Salvador, de acordo com a Bíblia, foi chamado profeta Jesus de Nazaré. E também, Eséias 19, versículo 19 a 20, quando Deus fala do Salvador, se trata-se de um profeta, está bem claro. Então, Deus o prometeu no meio da África, ele enviaria um negro africano pela salvação da humanidade. Então, esse negro africano, que pelo qual que Eséias viu, profetizou, e hoje é chamado o profeta Cacu Filipe. Agora, a mensagem do profeta Cacu Filipe é para a preparação do povo, vocês devem, porque nós estamos a retornar no Éden. Então, temos que reter que estamos o próximo ao arrebatamento. Estamos já próximo a isso. Então, a mensagem do profeta Cacu Filipe veio para a preparação da esposa de Mateus 25, versículo 6. Porque nós sabemos que lá, nesse contexto de Mateus 25, versículo 1 a 6, se trata-se do arrebatamento. Mas o profeta Cacu Filipe, ele diz que o arrebatamento terá 4 tempos proféticos. Quer dizer que entardecer com William Mário Branham não teve, agora estamos à meia-noite com o próprio Cacu Filipe. Se o Cristo não voltar, ele diz que depois de ele, Deus enviará outro profeta ao cantar do galo, e se no cantar do galo o Messias não voltar, e ao amanhecer, e Deus enviará um profeta para o momento de arrebatamento. Então, a mensagem de profeta Cacu Filipe, como da entardecer, e foram a introdução das virgens para a preparação da purificação, para que um dia essa promessa como eu posso dizer, a palavra sumiu, de arrebatamento, e tenha assim o seu lugar ao meio da esposa do Cristo. Então, é para com isso que nós vamos ver. A introdução da mensagem foi pronunciar o julgamento e depois a mudança
de vida. Agora, eu vou colocar esses dois contextos. O julgamento e a mudança de vida. Como eu disse, que Jesus só disse, e Deus não enviou seu filho para julgar e condenar. Tudo bem. Mas ele veio pela mudança dos fracos. Próprio Jesus que vai nos servir como exemplo. Disseram que, mas se tu és o Messias, por que você está sentado com os homens de bêbado, as mulheres prostitutas, assim por diante? Como eu que eu vos falo aqui, mesmo tendo minha esposa em casa, irmão Ronaldo, eu sofri tanto a vocês que me seguem. Eu sofria tanto, eu profetizava nas igrejas, já cheguei a pregar na Madureira e tanto muitas igrejas. Eu profetizava, as profecias davam certo, as pessoas choravam, me abraçavam. Mas e quando voltava à minha casa, irmãos, mesmo depois de deitar com a minha própria esposa, eu tinha aquela obrigação para dormir bem, eu tinha que me praticar a masturbação. Mas depois dessa prática diabólica, irmão Ronaldo, eu chorava no banheiro. Porque é uma coisa que eu não queria fazer. Eu me sentia tão mal fazer uma coisa assim, minha esposa não sabia. Eu mesmo falava, eu sou homem mau. Eu não mereço ela. Eu não mereço ela. Como é que ela vive com uma pessoa como eu? Que o espírito que eu tenho? E depois, amanhã, mesmo depois de chorar, como eu não tinha força, eu voltava a praticar isso, chorava como uma criança no banheiro. Mas sim, a mensagem do profeta Kaku Filipe mudou a minha vida automaticamente, sem nenhuma força. A primeira vez que uma pessoa enviou a mensagem de Kaku Filipe comigo, para que eu também possa fazer as críticas, eu vi, eu disse, eu vou baixar esse aplicativo. Eu baixei o aplicativo, eu fui ouvir Kaku 1, eu fiquei assustado. Como é que um homem vai condenar todas as religiões, todas as igrejas? Mas quando eu fui ver Kaku capítulo 4, irmão, a minha alma deixou meu corpo. Eu me encontrava no ponto de ônibus, na época eu trabalhava em reforma, do que eu trabalhava em obra, e eu terminei a obra, quando eu estava a voltar para casa, eu fiquei parado no ponto de ônibus, e era mais ou menos, vocês veem, era mais ou menos, obrigado irmão André, era mais ou menos 20 minutos para a chegada da minha casa. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Eu fiquei ouvindo o Kaku 4. Coloquei o microfone. Irmão Ronaldo, sem perceber, quando terminou o capítulo de Kaku 4, eu dei conta que eu estava na minha rua andando sem saber. A minha alma deixou o corpo. Eu disse, não, é isso que faltava na minha vida. É isso que faltava na minha vida. Ao mesmo tempo, eu oferecia as práticas contraceptivas para minha esposa, sem perceber a mensagem do profeta Kaku Filipe disse que é um pecado grave. E depois de ler a mensagem, a minha consciência voltou assim que eu consegui entender que eu fazia mal. Eu matava o que poderia servir como uma vida na terra. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha minha Bíblia. Então, a mensagem do profeta Kaku Filipe veio para mudar a vida dos filhos e as filhas de Deus. Mas para os que a rejeitam, são eles que serão julgados pela mensagem do profeta Kaku Filipe. Nós temos que compreender alguma coisa, bem amados. Vocês que me seguem. Quando você recebe um profeta na terra, depois da sua morte, não passará no julgamento. Por quê? A Bíblia diz que o Cristo foi julgado pela cruz, na cruz. Entenda que quando Deus envia o profeta é o Cristo manifestado em corpo humano. Ao você receber o profeta, é o Cristo que você recebe. Então, ao você crer nele, você já será o justificado desde a fundação do mundo. E depois da sua morte, como Paulo diz em Romanos 8, versículo 1 adiante, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E os que estão em Cristo são todos aqueles que recebem profeta na terra. E quanto é que você se encontra vivo na terra? Porque é pela mensagem do profeta que nós seremos julgados. Então, depois da minha morte, não terá como a terra se levantar para me condenar ou para reclamar o meu julgamento. Porque Paulo poderia dizer que eu já estou crucificado nele. Oh,
Hoje, para ser crucificado em Cristo, é você receber o profeta que Cristo enviou para você, porque ele que manifesta Cristo em forma de carne. A palavra se tornou carne, se manifestou na pessoa do profeta que está te a falar. Então hoje a palavra carne é chamado Caco Filipe. É dito que em cada geração e Deus tomou um corpo humano para falar com os homens. Então hoje, e você deve receber a mensagem do profeta Caco Filipe. A sua vida deve ser em conformidade com o que Deus o diz a seu servo hoje. E se rejeitar, são eles que serão julgado, mas a todos aqueles que receberam o enviado de Cristo, nós somos os justificados pela mensagem dada ao seu profeta, e porque desde a fundação do mundo, esse sacrifício na cruz foi dado para nós. Para finalizar, irmão Ronaldo, para os que têm filhos e filhas, quando teu filho vai à cadeia, não é o dinheiro que você vai pagar que fará que ele seja seu filho, não. Mas e se ele já era seu filho desde antes da fundação do mundo? Também para dizer que não é o sacrifício de Jesus na cruz que me fez o filho, não. Mas eu e você, já fomos os filhos de Cristo antes mesmo do cumprimento do sacrifício na cruz. Aquilo foi apenas testemunha para comprovar o maior amor do Cristo, de que ele não pode deixar nenhuma sua raça perdido na terra. É por isso que hoje, para que você possa herder aquele sacrifício, e você deve obrigatoriamente receber o seu enviado, porque se rejeitar, é isso que comprova que você não é herdeiro, porque todos herdeiros e terá como obrigação a obediência para o seu pai. Aqui está a minha resposta, irmão.